1000 dias. Hoje faz 1000 dias que a Marielle Franco e o motorista dela, Anderson, foram assassinados por rajadas de metralhadora que partiram de um carro que tinha 3 pessoas. Esse carro saiu do condomínio Vivendas da Barra, o mesmo condomínio onde mora o Jair Bolsonaro e o filho dele, Carlos Bolsonaro. 2 dos assassinos foram identificados e estão presos. Um deles é o Suqueiroz e o outro é o Rony Lessa. Um deles é vizinho do Jair Bolsonaro, por isso que o carro saiu do Vivendas da Barra. O terceiro integrante do carro, ninguém sabe quem é. Só se sabe que 3 pessoas estavam ali naquele carro e que o carro saiu com 3 pessoas do condomínio Vivendas da Barra. Ok. Há novas descobertas no caso Marielle Franco. Uma das descobertas é que 2 integrantes do escritório do crime, eles se filiaram ao PSOL no final de 2016. Para quê? Muito provavelmente para monitorar toda a agenda da Marielle, para poder, olha só quanto tempo que eles ficaram, mais de um ano e meio mais ou menos, para eles poderem planejar o assassinato. Então eles se filiaram ao PSOL para terem acesso a tudo isso. Aí você vai falar, mas Thiago, como é que o PSOL deixa? Não tem como um partido político saber quem está se filiando, quem não está, se essa pessoa tem antecedente criminal, se não tem. Inclusive um dos assassinos da Marielle era afiliado ao DEM e foi expulso no dia em que foi preso. Então é comum, um cara, ele quer saber da agenda de alguém, ele se filia ao partido, fica lá frequentando, ninguém sabe quem é ele, e aí ele sabe mais coisas. E teve uma mudança no caso nos últimos meses. Logo que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, logo que ele caiu, assumiu o vice dele, que é aliado ao bolsonarismo. Sabe o que o vice do Witzel fez, sem ninguém saber? O aliado do Bolsonaro? Ele trocou os delegados responsáveis pelo caso. Então, os 2 delegados, um que é o delegado geral da Delegacia de Proteção à Pessoa, que é o DHPP, e o outro que é o delegado do caso, os 2 foram trocados. Eu vou dar mais detalhes aqui sobre o caso e sobre a filiação desses 2 membros do escritório do crime ao PSOL, porque isso abre uma nova parte na investigação, porque até então o delegado anterior, ele não acreditava, e eu já vou explicar por quê, ele não acreditava que os assassinos da Marielle eram do escritório do crime, a milícia ligada ao Flávio Bolsonaro. Mas agora, sabendo que 2 integrantes da milícia se filiaram ao PSOL para poder monitorar a Marielle, isso muda. Fica muito difícil a tese do delegado de que não eram integrantes do escritório do crime, ou que não foi o escritório do crime que matou a Marielle. Até porque os 2 que mataram eram integrantes. Então, se os 2 integrantes da milícia mataram a Marielle, se outros integrantes estavam espionando, se filiaram até o partido dela para poder monitorar a agenda dela, é muito difícil sustentar que, não, a milícia não tem nada a ver com isso. E aí, quando se fala em escritório do crime, se fala em Adriano da Nóbrega, e não tem como falar Adriano da Nóbrega sem lembrar de Flávio Bolsonaro. Vamos chegar lá, mas antes um segundinho. Se você quer ver esse crime solucionado, se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, se inscreve no canal, porque você se inscrevendo no canal ajuda a fortalecer a oposição ao bolsonarismo e a essa extrema-direita, essa corja que tá aí saqueando o Brasil. É um segundinho, é de graça, fica embaixo do vídeo o botão inscrever, e aí, você se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a quebrar no meio as mentiras do bolsonarismo, porque você sabe, e eu sei, que os bolsonaristas, eles trabalham com base em fake news, sempre com base em mentiras. Então, um segundinho, se inscreve. E aqui no Plantão Brasil a gente tem coragem, que conhece esse lugar aqui? Esse lugar aqui é o Vivendas da Barra, exatamente de onde saiu o carro dos assassinos. E a gente foi com um carro de som lá denunciar os crimes do Bolsonaro. Não do caso Marielle, que a gente não pode, num carro de som, falar sobre o crime, porque a gente ia levar processo. Mas coisas que podem denunciar, a gente denunciou lá. Olha só que legal o vídeo. Bolsonaro, o povo quer saber por que o seu amigo Queiroz depositou R$89 mil para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu. Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de R$600 e foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a população. Bolsonaro, por que o seu advogado, e acerto, escondeu o Queiroz? Assista Plantão Brasil no YouTube. Esse carro ficou rodando por 4 horas no Rio de Janeiro nesse dia, e também voltamos lá outro dia, a gente irritou o pessoal do Vendas da Barra, deve odiar a gente, que a gente irritou, a gente passou com o carro lá várias vezes em frente ao Vendas da Barra. E se você quiser ajudar o canal com as nossas ações, a gente também vai voltar lá para o Vendas da Barra, eu consegui outro carro de som no Rio de Janeiro, e a gente também coloca em várias outras cidades, fora outdoors contra o Bolsonaro. Se você quiser ajudar com isso, tem o nosso Pix,
que é apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário do vídeo eu deixo o Pix, PicPay, Apoie-se, que é outra plataforma, e conta bancária para quem quiser ajudar com as ações aqui do Plantão Brasil, ou tem o botão Seja Membro. Você clicando em Seja Membro, você também já ajuda. Aproveita, deixa seu comentário com sugestões de que tipo de ações você quer ver a gente tomando contra o desgoverno Bolsonaro, que aqui, ó, no Plantão Brasil, a gente vai pra cima deles, sem medo. Agora vamos falar do assunto do vídeo, que é 1000 dias da morte da Marielle e há novas descobertas. A descoberta é o seguinte, a Veja falou com exclusividade, só que os investigadores já sabem há alguns meses que 2 integrantes da milícia Escritório do Crime, eles se filiaram ao PSOL em novembro de 2016, logo que a Marielle foi eleita vereadora, aí passou o segundo turno em 2016, o Freixo perdeu para o Crivella e 2 integrantes do Escritório do Crime, e aí vale lembrar, esses 2 integrantes não tinham antecedentes criminais, não tinha nada que podia algum partido, mesmo se fizesse uma investigação sobre todos os seus filiados, não conseguiriam achar nada sobre eles. Eles não eram pistoleiros de aluguel. Esses 2 integrantes faziam parte da contabilidade da milícia. Um deles, ele era um dos homens de confiança do Adriano da Nóbrega, era o braço direito deles. Para você ter ideia, o Escritório do Crime era uma milícia ou ainda é, uma milícia muito, mas muito organizada. Imagina uma grande empresa, eu não estou falando de microempresa, do restaurante da esquina, da lojinha da esquina, não. Imagina uma grande empresa com 20, 30 funcionários. O Escritório do Crime era mais organizado do que a maioria das empresas desse porte. Eles tinham não apenas o núcleo que eram pistoleiros de aluguel, o núcleo que eles vendiam gás, eles têm um monopólio sobre o gás, a venda de gás naquela região, eles ainda extorquiam moradores e comerciantes e eles ainda tinham vários negócios ilícitos. E aí eles tinham a contabilidade de tudo isso, eles faziam uma contabilidade perfeita, ó, entrou tanto nesse mês, gastou tanto. Imagina que quando iam matar alguém, por exemplo, matar a Marielle, imagina que eles monitoravam a pessoa, eles iam com o carro seguir a pessoa por alguns dias para ver onde essa pessoa vai, onde não vai, tudo mais. Imagina que isso tem custo, tem gasolina do carro, tem reparo do carro. Tudo isso entrava na contabilidade da milícia, todos os gastos. Então eles sabiam exatamente quanto gastavam, quanto recebiam, quanto era o lucro, quanto cada um ganhava. Era um negócio extremamente organizado, mais do que 99% das empresas no Brasil. E ó, eram criminosos. E ainda tinham negócios de fachada para poder lavar dinheiro. Era um negócio muito bem implementado. E aí o Adriano da Nóbrega, em determinado momento, ele saiu da milícia porque ele começou a ter mais lucro explorando negócios ilegais. Eles pegavam prédios, construíam prédios em locais ilegais e vendiam apartamentos para as pessoas. Ou expulsavam pessoas de suas casas e vendiam essas casas para outras pessoas. Então, aí ele saiu um pouquinho da milícia e deixou um dos braços direitos dele cuidando da milícia. Mas o outro braço direito dele era quem fazia a contabilidade. E ele e a esposa esse rapaz e a esposa dele se filiaram ao PSOL e começaram a investigar a vida da Marielle. Aí tem uma coisa. Em janeiro, estamos voltando para janeiro, porque são 1000 dias. Então, vamos falar de janeiro e falar, mas Thiago, o negócio de 11 meses atrás, 11 meses atrás, a polícia fez uma operação muito grande contra o Escritório do Crime e prendeu todos os caciques da milícia. Todos eles praticamente foram presos. E aí, eu lembro que tanto o delegado-geral do DHPP, que é a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, lá do Rio de Janeiro, como o delegado do caso Marielle, deram entrevista ao Fantástico. E aí eu fiz um vídeo aqui revoltado, eu tava revoltado aquele dia, poucas vezes eu fiz um vídeo tão bravo. Por quê? Porque o diretor lá do HPP, ele falou, olha, a gente trabalha com a hipótese de que o Escritório do Crime tenha matado a Marielle. Aí eu falei, pô, 700 dias que mataram a Marielle, vocês estão trabalhando com a hipótese? Aí vocês têm problema? Vocês bateram a cabeça quando era criança e não funciona direito a cabeça de vocês? É hipótese ainda? Tá, aí mas o que revoltou mesmo foi o delegado do caso Marielle. O delegado do caso Marielle falou, não, a gente não... Ele desmentiu o chefe. Falou, a gente não trabalha com essa hipótese porque na mesma noite o Escritório do Crime matou uma outra pessoa, matou lá um bicheiro, se eu não me engano, matou uma outra pessoa. E é impossível que essa milícia tenha matado 2 pessoas na mesma noite. Uma milícia com mais de 30 integrantes. Mais de 30 integrantes só no núcleo de pistoleiros de aluguel. São mais de 30. E para o delegado do caso Marielle, que deve ter nascido ontem, um bebezinho, ele achou que não, é impossível que essa milícia, que é uma milícia muito bem organizada, tenha matado 2 pessoas na mesma noite, em locais diferentes. Não 2 pessoas, porque só no caso da Marielle foram 2 mortos. E no outro caso foi mais um, que tenha cometido 2 crimes na mesma noite. Olha, ou ele nasceu ontem, ou alguma coisa ali, ele tá de má vontade. Ele foi trocado do caso porque
pelo jeito, estava descobrindo coisa demais, porque foi só sair o Witzel, que estava brigando com o Bolsonaro, lembre-se disso, o Witzel estava brigando com o Bolsonaro, uma procuradora lá do Ministério Público Federal, que é amiga do Flávio Bolsonaro, Lindora é o nome dela, que teve encontros com o Flávio Bolsonaro, ela fez a peça que afastou o Wilson Witzel. Ela fez o documento que a procuradoria e tal acabaram afastando o Wilson Witzel. E aí, foi afastado monocraticamente. Um ministro da CJ votou, um ministro que é amigo do Bolsonaro votou, e aí votou, deu a decisão, e o governador foi afastado por uma pessoa. Aí entrou o vice. O vice do Wilson Witzel é assim com o Flávio Bolsonaro. Uma das primeiras coisas que ele fez, que não foi muito divulgado pela mídia, saiu na Veja, saiu na G1, mas não teve destaque assim, não foi capa de jornal nem nada, foi que ele trocou tanto o delegado-geral do DHPP como o delegado do caso Marielle. E aí, desde então, não há notícias novas sobre o caso. Essa de que esses integrantes da milícia foram se filiaram ao PSOL, isso já se sabia antes, quer dizer, com todos esses indícios. Os dois assassinos fazem parte da milícia. O chefe da milícia, Adriano da Nóbrega, trabalhou, a esposa e a mãe dele trabalharam para o Flávio Bolsonaro. Os assassinos, quando entraram no Vivendas da Barra, eles falaram que iam para a Casa 58, que era a casa do Jair Bolsonaro. A milícia, escritório do crime, tinha negócios de fachada. Um desses negócios de fachada era uma pizzaria, restaurante, da mãe do Adriano da Nóbrega, que repassou dinheiro para o Queiroz. Não estou falando do Elcio Queiroz, o assassino, não. Estou falando do Fabrício Queiroz, o operador das rachadinhas da família Bolsonaro. Ele recebeu dinheiro dos negócios de fachada da mãe do Adriano da Nóbrega e era negócios de fachada da milícia escritório do crime, que é a milícia que matou a Marielle Franco. Olha só como as coisas estão ligando. É só ligar os pontos. Não precisa ser mais do que uma criancinha de 3 anos. Eu lembro quando eu tinha 3 anos de idade, o Tiaguinho, pequenininho, eu fazia um ligue aos pontos. Aí eu lembro que primeiro você ligava 10 pontos. Aí quando eu tinha uns 4 anos, aí eram uns 100 pontos para ligar. E eu conseguia. Esse caso Marielle tá mais fácil do que brincadeira de criança. É só você ligar os pontos e você consegue chegar em algum lugar. Mas são 1000 dias. Aí você comenta, você acha que não conseguem chegar ao assassino da Marielle, ao mandante do crime, porque é muito difícil? Porque esse negócio está realmente impossível? Ou você acha que é porque eles não querem? Ah, tem uma outra coisa. A polícia, o delegado do caso Marielle, falou várias vezes que ele não sabia se tinha a ver com o escritório do crime, porque um dos 2 assassinos da Marielle, ele tinha ligações com a milícia escritório do crime, mas ele não era realmente parte da milícia. Só que antes, bem antes, logo que a Marielle morreu, quando o crime ainda tinha uns 100 dias, a gente estava revoltado, 100 dias que não mataram a Marielle, ó, são 1000 já hoje completa 1000. Um miliciano chamado Orlando Curicica, ele falou num depoimento para o Ministério Público Federal, e aí não foi lá no Rio de Janeiro, foi o Ministério Público Federal, porque se fosse para esses delegados aí do caso Marielle, eu não sei, eles iam fingir que não viram. Ele falou quem eram os integrantes da milícia escritório do crime, e um deles, dois deles, eram os 2 que mataram a Marielle. Quer dizer, ele falou, ele é integrante da milícia, mas os delegados do caso realmente fingiram que não viram. Eles acham que não, ele só tem ligações, então a gente não sabe se foi essa milícia ou não. O que acontece é o seguinte, o Adriano da Nóbrega foi morto lá na Bahia, tudo indica que ele foi assassinado lá pela polícia, os celulares dele foram para a perícia no Rio de Janeiro, ninguém sabe o que vai acontecer, e aí tem um outro problema. O atual governador é assim com Flávio Bolsonaro, daqui a alguns dias, se eu não me engano é 15 de dezembro ou 16 é um domingo, se eu não me engano, então 17, ele vai escolher o novo procurador de Justiça do Rio de Janeiro, que é o chefe da Procuradoria do Rio de Janeiro, que é quem vai ter todo o poder de aparelhar o Ministério Público, que é o que o Bolsonaro quer. Para quê? Para aparelhar investigações. Tanto essa do caso Marielle, como investigação das rachadinhas, como qualquer outra investigação que envolva não só o Bolsonaro, mas aliados do Bolsonaro. A gente tem que lembrar o seguinte, quando o Bolsonaro trocou lá o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, quando o Bolsonaro troca peças importantes de investigações no Rio de Janeiro, não é por causa do caso Marielle, do caso rachadinhas, do caso A, B ou C, não. Quantos aliados não tem o Bolsonaro e os Bolsonaro nas milícias que eles querem que os crimes deles sejam, assim, empurrados para baixo do tapete? São muitos, que a gente nem sabe ainda. E talvez venhamos a saber um dia, talvez não. Mas o que acontece é o seguinte, eles estão aparelhando absolutamente tudo. E agora, inclusive, não apenas aparelhando tudo, o Bolsonaro ele mudou uma portaria de que as armas que são desviadas do exército não podem mais ser rastreadas. Então, imagina, tem lá o exército um depósito de armas,
as armas sumiram. Não dá mais para rastrear para onde foram essas armas, e nem se um dia aprender essas armas, não dá para rastrear de onde elas vieram. Olha só que coisa. E aí, dificultou muito o rastreamento. E aí a gente tem o quê? A gente tem assaltos como aquele que aconteceu em Criciúma, com munição do exército, com armas roubadas do exército, e a gente não sabe de onde vieram essas armas por causa da portaria do Bolsonaro. Aí teve outro assalto lá no Pará, teve um outro também em uma outra cidade, e aí a tendência é que ocorra mais e mais e mais crimes como esse, todos com armas desviadas, e não tem como saber de quem rastreou. Então Bolsonaro ele continua fazendo um servição, um excelente serviço para as milícias e para os assassinos. É isso que está acontecendo, e vamos continuar pressionando para saber quem matou Marielle Franco. Comenta aí, deixa a sua opinião e aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima deles, que aqui, ó, no mínimo isso, ó, a gente aqui não tem medo, então se inscreve. Falou!